Muito obrigado. Bem-vindos. Queria dar as boas-vindas à Associação de Produtores do Mundo Rural da região de Montemor Novo. Bem-vindos à Casa da Democracia, à Casa do Povo. E para vos dar a palavra, hoje têm como vosso motivo de vinda a esta casa a vossa leitura sobre a estrutura do PEPAC, não é assim? Portanto, sem mais demoras, passava a palavra, penso, ao engenheiro Joaquim Capolas. Depois, não sei se vai partilhar a sua intervenção com mais algum dos membros da comitiva. Também aproveito para saudar a senhora engenheira Maria do Céu Salgueiro e o Dr. Jaime Carvalheira. Portanto, se estivessem de acordo, então iniciava o senhor engenheiro com uma intervenção que pode ir entre 10 e 15 minutos. Portanto, tenha a bondade. Okay. Muito obrigado. Pronto, muito obrigado por nos receberem aqui na Casa da Democracia. A Pormor, portanto, vem aqui a direção, somos três elementos, é eu próprio, é Joaquim Capolas, é a engenheira Maria do Céu Salgueiro, que é vice-presidente e é engenheira agrícola, e o Dr. Jaime Carvalheira, que é veterinário. Portanto, estão aqui as valências todas portanto, a Apormor. A Apormor é genuinamente uma associação de agentes do campo. Eu próprio nasci no campo, nasci num Monte Alentejano, fui criado no campo, aprendi a ler à luz no candeeiro e a fazer contas. Portanto, às vezes há muita gente que fala em nome do mundo rural, mas não tem a experiência toda do que é o mundo rural. A Apormor tem cerca de 300 sócios, extraordinários, ordinários, extraordinários e amigos da Apormor. Quando da aprovação do PEPAC, ficámos alarmados com os cortes das ajudas que o setor da pecuária extensiva vai sofrer. Por isso pedimos audiência ao Gabinete de Planeamento do Ministério da Agricultura, onde já estivemos. Na altura foi aceita a reunião de um dia para o outro, e à Comissão Parlamentar de Agricultura, que é a nossa principal preocupação neste momento, é a par das verbas, que significa a motivação para as pessoas lá permanecerem, que é o abandono do território rural. Agora, eu queria fazer aqui um resumo histórico do que é a Apormor. Com a entrada na CE, portanto, em 1986, e o estímulo que na altura havia relativamente à criação da espécie ovina, um grupo de jovens agricultores, na época com 35, 40, agora somos menos jovens, estamos entre os 67 e os 72, a renovação tem sido um bocado complicada, porque devido à questão que vou dizer a seguir, que o principal foco nesse período no mundo rural passou a ser a captação de ajudas da PAC e em detrimento da produção, porque a reforma da PAC de 92 foi já para gerir excedentes os agrícolas, que entretanto se tinham gerado, e portanto perdeu-se muito o foco na produção e aquilo que devia ser, ou aquilo que sempre foi, pelo menos na minha juventude, o foco da agricultura, que era para produzir alimentos. E então, na Apormor, esse grupo de jovens resolveu formar uma associação denominada Apormor, Associação de Produtores de Ovinos da região de Montemor Novo, o que se efetivou notarialmente é 11 de julho de 1990. A iniciativa teve tal sucesso que, um ano mais tarde, alterou os seus estatutos para abranger também as espécies bovina e caprina, que eram aquelas que havia na região de Montemor Novo. Convém recordar que Montemor Novo é o 7º concelho em dimensão do país, mas em área com capacidade de produção forrageira espontânea é largamente o melhor. É por isso que tem o maior efetivo de bovinos e está a caminho de ter, se não tem já, também de ovinos. E então passou a denominar-se a Apormor Associação de Produtores de Bovinos, Ovinos e Caprinos da região de Montemor Novo.
Em 5 anos, aproveitando o entusiasmo existente, a força dos jovens, o apoio de muitos montemorenses e uma ajuda europeia conseguida com o apoio do governo da altura, construiu-se o atual Parque de Gados, inaugurado em 1995, ano em que se iniciaram os leilões de gado bovino, passo importante para tornar o mercado do setor mais transparente e, do ponto de vista sanitário, sob melhor controle. Pode-se dizer que o crescimento tem sido tal que a Pormor, neste momento, através dos seus leilões, são comercializados quase tantos como nos outros leilões do resto do país. Portanto, em 2022 foram comercializados 32.500 bovinos e cerca de 28.000 ovinos. O segundo passo importante, depois de algum compasso de espera motivado pela crise das vacas loucas e pelas regras da PAC, que levaram racionalmente os agricultores a olhar mais para as ajudas que recebiam do que para aquilo que produziam, foi o início, em 2012, também dos leilões de ovinos e caprinos, induzido pela percepção que algo iria mudar nas regras da PAC e no funcionamento dos mercados. O terceiro passo deu-se em 2019, quando considerar que o Portugal rural devia ser ordenado e gerido na sua globalidade, a Pormor decidiu estender o seu campo de ação a todos os setores do mundo rural, de natureza económica, ambiental e social. Nós funcionamos um bocadinho ao contrário do que os governos têm funcionado nos últimos tempos, com a separação das florestas, enfim. Nós vemos que tem tudo de ser visto em conjunto, só assim se consegue ordenar o território. E então voltámos a alterar os estatutos, passando a denominar-se a Pormor, Associação de Produtores do Mundo Rural da região de Montemor Novo. Não parou a sua atividade durante a pandemia, tendo conseguido convencer as autoridades que a suspensão dos leilões provocaria um retrocesso de 30 anos nos mercados pecuários, com consequências imprevisíveis nos aspectos económico e sanitário. Agora, a situação atual do mundo rural e da sua sustentabilidade na nossa ótica. As ameaças. A agricultura não é uma prioridade para o atual governo. Se fosse, a responsável da pasta não ocupava o último lugar na hierarquia do governo e teria que ser uma pessoa com outro perfil e outro peso político. 2. No quadro do PEPAC, recentemente aprovado, que entrou em vigor no dia 1 de janeiro, mais uma vez o setor da pecuária extensiva de sequeiro, o único que garante a ocupação do território durante todo o ano, quer faça chuva, quer faça sol, de dia e de noite, haja pandemias ou não, saiu prejudicado, tendo-lhe sido retiradas importantes ajudas em benefício de outras áreas que os mercados já melhor remuneram. 3. Há uma guerra na Europa que põe em causa o que a globalização dava como adquirido e também a nossa soberania alimentar. Muitas das pessoas do interior, das zonas rurais e mesmo das cidades, vilas e aldeias já recuperaram práticas de subsistência de outrora, como o cultivo de hortas, criação de galinhas, coelhos e de outras espécies domésticas mais fáceis de produzir. E a população urbana, a grande maioria, como se garante a sua alimentação se os circuitos de importação se quebrarem. 4. O interior do país tem pouco peso político. O Alentejo, que em área é 1/3 do território, tem somente 8 deputados no universo de 230. Por melhor boa vontade que tenham, e mesmo colocando os interesses partidários de lado, que podem eles condicionar. Apesar de tudo, é gratificante verificar que em muitos dos temas em debate que tenho em análise os valores, as tradições e a sustentabilidade económica e social das gentes do campo, há uma certa convergência entre todos. São o nosso grupo parlamentar suprapartidário. 5. O sistema financeiro acumula lucro, enquanto a economia agrícola só vai sobrevivendo com as ajudas da PAC. A estrutura de preços ao longo da cadeia alimentar está desvirtuada. Quem produz os bens perde dinheiro, quem os comercializa vende por um preço que por jamais é aquela que entende. A grande distribuição é maioritariamente um negócio financeiro, pois compra a crédito e vende a pronto. Tem um peso negocial incomparavelmente superior à da produção. Chega a comprar lá fora por preços superiores só para controlar os que se praticam cá dentro. 6. A sustentabilidade da produção pecuária está a bater no fundo. Talvez seja por isso que os preços da carne, de uma maneira geral, estão a subir, em contraciclo com a inflação que dá sinais de descer. Na produção de bovinos de carne, continua a registrar-se uma acentuada diminuição do número de vacas produtoras, em primeiro lugar porque o nosso extensivo não suporta o atual efetivo, que cresceu muito devido aos anteriores estímulos da PAC,
Em segundo lugar, porque os custos de alimentação em períodos de carência são insuportáveis. 7. O agricultor é uma espécie em vias de extinção. Em muitos casos, os proprietários das terras têm-se tornado em senhorios que vivem de rendas. As ajudas da PAC desligadas da produção funcionam como rendas. E agora se adicionam o rendimento de terras para novas culturas intensivas, na maioria dos casos a fundos financeiros, que tanto vêm como vão quando as margens do negócio já não são suficientes. E quem garante a ocupação e a conservação dos ecossistemas rurais no futuro? O que reclamamos? 1. O fim do processo de desmantelamento do Ministério da Agricultura e da passagem das respectivas direções regionais para a tutela das CCDRs, neste momento mais focadas em questões políticas e ambientais, fingando a economia geral e a preocupação com a sustentabilidade económica e social para segundo plano. Ponto 2. Reformulação do PEPAC, naquilo que for possível para 2024 e anos seguintes, de modo a evitar que a pecuária extensiva saia mais uma vez prejudicada. Reafirmamos que a ocupação do território durante todo o ano é o único setor que garante a pecuária. Reafirmamos que a pecuária extensiva é o único setor do mundo rural que garante a ocupação do território durante todo o ano. A prosseguir o caminho traçado na tal versão, onde não foram ouvidas as organizações da produção, acentuar-se-á o abandono do território rural pela gente do campo. As pessoas que fazem da vida do campo o seu ganha-pão, lá permanecendo durante todo o ano, são as únicas sem as quais não será possível implementar políticas de conservação da natureza ou desenvolvimento económico. 3. Também reclamamos um Ministério da Agricultura forte, como pasta económica com grandes preocupações ambientais, que ocupa o lugar que tem direito na hierarquia do Governo, que enquadra todos os setores do mundo rural, de modo a permitir a sua gestão integrada e um ordenamento do território coerente. Não se questiona a existência do Ministério do Ambiente, mas não deve ser determinante nas políticas a traçar para o Portugal rural. As vertentes económica e social devem ser tidas em conta e a igualdade com a ambiental, de modo a garantir condições para a permanência das pessoas no espaço rural. 4. A devolução das florestas ao seu devido lugar no Ministério da Agricultura. A floresta tem um papel ambiental fundamental, mas que só é possível exercer se estiver associada a uma vertente económica, equilibrada e rentável. Se assim não for, na realidade só servirá para arder de tempos a tempos, por não haver alguém que cuide dela. 5. A devolução da responsabilidade da gestão da sanidade dos animais de companhia à DGAV, Direção-Geral de Alimentação e Veterinária. Tal como nos humanos, a saúde animal também é só uma. A ideia de querer transformar animais em humanos é estranha e perigosa. Como se diz no campo, homem é homem, cão é cão, por mais amizade que tenhamos por estes nossos amigos. O próximo passo será levar os cães e gatos ao Serviço Nacional de Saúde, como já se ouviu por aí. 6. Uma visão menos parcial da gestão do Portugal rural por parte dos responsáveis políticos, tanto no Governo como na Assembleia da República. Menos fundamentalismo animalista e ambientalista, mais coerência com a realidade. Menos política de coimas, que mais motivam para o abandono, e mais compreensão com o modo de vida da gente do campo e a necessidade da sua sustentabilidade económica e social. Fala-se em políticas de conservação, mas parece-nos que só se admite conservar aquilo que está bem, ou não. E quem conduziu os ecossistemas rurais através dos séculos? Aqueles que lá têm vivido e que os têm moldado de modo a preservá-los e a garantir sustentabilidade. Na nossa região, de Montemor Novo, o ecossistema predominante é o montado, muito ameaçado nas últimas décadas e que urge recuperar. É de saudar a integração à última hora no PEPAC de uma medida de regeneração natural do montado por objetivos, preparada pelo MED da Universidade de Évora e que julgamos ser um bom exemplo de colaboração entre a ciência, que já está no campo, e a autoridade que a aceitou. 7. É urgente aproximar o urbano ao rural. No processo educativo das nossas escolas deviam estar incluídas visitas ao campo, ao Portugal rural, de modo a que as nossas crianças pudessem ver qual é a realidade da interação do homem com os animais e com o meio ambiente, a forma como é possível manter os equilíbrios nos diversos ecossistemas e, ao mesmo tempo, produzir os alimentos de que todos necessitamos e garantir a qualidade do ar que respiramos. Por último, 8. Os encargos com o trabalho nas zonas rurais são desincentivadoras da contratação de trabalhadores permanentes e residentes. Em certos casos, até inviabilizam a melhor gestão de certas áreas de produção.
Como já sucede com os reformados que se mantêm no ativo, não seria aconselhável alargar o mesmo regime das taxas de prestações sociais a todos os trabalhadores agrícolas permanentes e empresas? Com uma medida destas ou outra equivalente, talvez conseguisse reduzir a economia paralela e o trabalho ilegal com benefícios para o Estado. E por que não dinamizar a recuperação de casas de campo que se vão degradando quando agora se discute tanto a crise da habitação? Muito obrigado. Não sei se deu tempo. Não, senhora. Muito obrigado, senhor engenheiro Joaquim Capolas. Foi perfeito. Ainda lhe sobraram uns segundos. E agora, em termos regimentais, vamos fazer a ronda à mesa e, portanto, passava a palavra ao senhor deputado do PSD, senhor deputado Paulo Ramalho. Tenha a bondade, até 7 minutos. A palavra é sua. Muito obrigado. Muito obrigado, caro colega e presidente em exercício, Francisco Rocha. Agradecer naturalmente a presença aqui dos senhores da Apormor e as preocupações que aqui nos trouxeram. Cumprimentar naturalmente também os nossos colegas deputados que aqui estão presentes e que seguramente também vão contribuir para que tenhamos aqui uma reflexão séria e que responda àquilo que são os anseios do mundo rural e da agricultura em particular. E dizer que, no essencial, o PSD acompanha estas preocupações que a Apormor aqui trouxe. Aliás, o PSD tem tido, ao longo destes meses, várias intervenções no sentido de alertar que o facto de esta nova PAC, deste novo quadro comunitário de apoio, que se iniciou já em 1 de janeiro de 2023, e que não está ainda devidamente regulamentado, que é outra questão que daqui a pouco iríamos falar, ou que eu vos vou perguntar, o que seguramente preocupará, presumo eu, a Apormor e os seus associados, é algo que nós temos vindo aqui a alertar e a denunciar com muita frequência. E, de facto, a verdade é que, sendo este setor da agricultura um setor que está fortemente alavancado e até respaldado por grandes organizações e pequenas organizações, e eu tenho que reconhecer que um setor organizado desse ponto de vista é, de facto, este. Quer a CAP, quer a Confagri, quer a CNA, quer a AJAP, são organizações, e as confederações em particular, que têm, obviamente, um conjunto de responsabilidades, porque estão muito próximas do território através de associações como as vossas, com quem têm parcerias e relações até de filiação. E são associações e organizações que têm até departamentos técnicos que estudam com alguma profundidade estas matérias. E todas elas nos fizeram chegar uma preocupação que foi o facto deste PEPAC ter sido pouco conversado com as associações, com as organizações do setor. E que muitos dos contributos que em audiências que aconteceram foram prestados não foram tidos em consideração. Ora, de facto, nós temos que ter a noção, antes de mais, de que o nosso país é um país pequeno, mas que do ponto de vista do território e da agricultura é muito diverso. Quer na questão das propriedades, do tamanho, da dimensão das propriedades, quer até na capacidade produtiva de cada uma dessa parte do território. E, portanto, o Alentejo tinha naturalmente que ter sido tido em consideração de uma forma particular, como também outros, porque se vocês estão preocupados com o facto de poderem receber menos ajudas com este PEPAC, quer dizer que ainda recentemente recebemos aqui nesta comissão a Prolep, que é uma associação de produtores de leite, e eles próprios também estão muito preocupados porque acham que vão receber menos dinheiro de ajudas no âmbito deste PEPAC. Depois, é preciso não esquecer algo que aqui foi dito, que é muito importante, é que o agricultor não é apenas um produtor de alimentos, é também alguém que cuida do território, que cuida da paisagem agrícola e que até ajuda na prevenção dos incêndios, por exemplo, como alguém aqui, a certa altura, dizia, o senhor engenheiro Joaquim Capolas. E daí que, por exemplo, nós também entendemos que não faz nenhum sentido que a floresta esteja separada no Ministério do Ambiente, da Agricultura, como no passado assim não aconteceu,
até porque há uma relação muito grande, normalmente, entre o produtor florestal e o produtor agrícola. E, portanto, essa sinergia devia ser mantida. Por outro lado, dizer também o seguinte. Nós temos ainda 1.300 milhões de euros do PDR por executar. Mas isto é uma matéria que, nesta altura, não vamos tratar. Vamos tratar é das ajudas ao rendimento e, portanto, da questão do PEPAC e dessas ajudas diretas que vocês estão preocupados. E a pergunta que eu vos fazia é o seguinte. Vocês, ao que sei, têm tido, vocês, organizações, e seguramente a vossa, várias reuniões com o Ministério da Agricultura. Nós não temos qualquer feedback, pelo menos eu e o Grupo Parlamentar do PSD, porque é que neste momento ainda não estão construídos e publicados os diplomas que vão regulamentar o PEPAC. Até porque esses diplomas podem aqui e acolá, de alguma maneira, ajustar ou minorar, digamos assim, aquilo que são os potenciais prejuízos que vocês vão ter por força destas novas regras que o PEPAC vai implementar. Em segundo lugar, é preciso não esquecer também algo muito importante que me parece que não tem sido muito considerado, que é o facto de que a política agrícola comum existe por razões muito concretas e claras. Desde logo, para garantir a soberania alimentar, soberania e segurança alimentar da Europa, da União Europeia, mas também para permitir que os consumidores possam aceder a alimentos a preços mais reduzidos. Porque se não houvesse, de facto, essas ajudas e fosse o mercado a regular tudo isto, seguramente que os preços seriam muito mais elevados no supermercado, nas cadeias de supermercados. Disso ninguém tem dúvida que os portugueses, exatamente, pagariam muito mais do que aquilo que pagam. E nesta matéria há que dizer o seguinte. De facto, o PSD pediu recentemente, e foi aqui aprovado, a audição de todos os intervenientes e todos os representantes membros da PARCA, a plataforma que supostamente deveria regular e fiscalizar a transparência das relações na cadeia do agroalimentar. E fez-lo porquê? Porque os anos vão passando e numa altura de crise como aquela que estamos a viver, que não só fruto da seca que tivemos o ano passado, mas também pela escalada inflacionista que foi alimentada ainda mais pela guerra na Ucrânia, a verdade é que os fatores de produção ficaram muito mais caros, os custos de produção estão muito mais elevados e os agricultores têm muita dificuldade em fazer repercutir no preço esse aumento dos custos. O que significa que muitas das explorações agrícolas que vocês conhecem estão neste momento à beira da insolvência, com muita dificuldade de sobreviver. E, portanto, dizem até que o agricultor não é só o elo mais fraco da cadeia alimentar, é que, em média, fica com menos de 25% do valor final pago pelo consumidor para si, o que é absolutamente inaceitável. Daí que nós, o Grupo Parlamentar do PSD, e também devo dizer que foi votado por unanimidade aqui nesta Comissão, pedimos a audição de todos os intervenientes e todos os membros da PARCA para podermos perceber, de facto, o que é que se está a passar. Por último, dizer algo que me parece importante. É fundamental que saiam, de facto, os diplomas que vão regulamentar o PEPAC. Até porque nós temos que depois perceber se vamos ou não precisar de fazer alguma reprogramação que pode ser feita no ano seguinte para, de alguma maneira, podermos, digamos assim, ajustar melhor aquilo que é as necessidades que os agricultores têm e que, legitimamente, vêm reclamando. Porque a PAC, a Política Agrícola Comum, não é algo que se fez contra os agricultores. Fez-se para beneficiar os agricultores e os territórios do mundo rural. E, portanto, a primeira pergunta que eu queria deixar aqui é esta. Qual é a vossa perspectiva relativamente aos diplomas de regulamentação que presumo devem estar a sair e que já deviam ter saído até ao final do ano passado, uma vez que a campanha que vocês planearam o ano passado está completamente comprometida e em curso.
A segunda questão que queria também deixar aqui como uma pergunta bastante importante, muito rapidamente. Mesmo assim, acham que vamos precisar de uma reprogramação do PEPAC, sim ou não? Obrigado. Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu passo já também a presidência ao colega. Deixem-me só dar a palavra, porque já estava combinado, por cortesia do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, que devia ser ele agora a usar a palavra, mas o Sr. Deputado do Chega tem essa pressa e, portanto, Sr. Deputado Pedro Frazão, faça o favor de usar a sua palavra. Até 6 minutos, mas agora, como a tolerância já não vai ser minha, portanto, esteja à vontade. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhores Deputados, agradeço a precedência ao Grupo Parlamentar do PS, de facto, pela motivação de termos tido uma tolerância de ponto e o Carnaval. Hoje vemos-nos obrigados aqui no Parlamento a ter várias comissões a funcionar ao mesmo tempo e porque o Grupo Parlamentar do Chega ainda só tem 12 deputados, temos que nos dividir por várias comissões. Eu sou também deputado efetivo na Comissão de Saúde, onde estamos a ter também audições igualmente importantes a esta, que é de total importância para mim, até pela minha formação académica. E, portanto, queria começar por cumprimentar a Associação de Produtores de Bovinos, Ovinos e Caprinos da região de Montemoro Novo. É, de facto, uma associação que tem já 33 anos, foi fundada em 1990, representa 200 associados das zonas desde Elvas, Coruche, Castro Verde, Moura, e, portanto, é uma associação incontornável nacional e que tem representado muito bem o setor. Portanto, nas vossas pessoas, cumprimento todos os vossos 200 associados e todos os produtores de bovinos, ovinos e caprinos da região. Tendo feito esta saudação, gostava também de agradecer pelos serviços que a Pormor aporta ao serviço agrícola, porque é fundamental ouvirmos os serviços para os produtores, mas também os serviços aos órgãos de soberania, não só ao Governo, mas como aqui à Assembleia da República, porque isto que está a acontecer hoje aqui, uma audição das forças vivas do setor, é absolutamente fundamental para que nós possamos para podermos fiscalizar de forma correta o Governo. E, portanto, relativamente à primeira parte da minha intervenção, eu gostava de me focar aqui neste documento que nos trouxeram hoje e que nos estiveram a apresentar e que, de facto, as vossas reclamações, diz mesmo aqui o que reclamamos, encaixam-se como uma luva naquilo que o Partido Chega também reclama desde a sua gênese. Portanto, em primeiro lugar, o fim do processo de desmantelamento do Ministério da Agricultura. Ainda a semana passada o Partido Chega apresentou em plenário um projeto de resolução exatamente pela dignificação do Ministério da Agricultura contra as passagens para as CCDRs, a reformulação do PEPAC naquilo que for possível para 2024. Reclamam também um Ministério da Agricultura forte como uma pasta económica e como um representante de um setor primário que deve ser forte para precaver a soberania alimentar de Portugal e impulsionar os nossos territórios. Reclamam também a devolução das florestas para o Ministério da Agricultura, que é algo que também o Partido Chega já tem vindo a reclamar em grande medida. A devolução das responsabilidades da tutela dos pequenos animais que saíram da DGAV para o Ministério do Ambiente e que agora já saltitaram novamente para as CCDRs e que, portanto, também é incompreensível como é que os pequenos animais, a sanidade e o bem-estar não está na tutela da Direção-Geral de Alimentação e Veterinária. E, finalmente, a aproximação do mundo rural ao mundo urbano e o pagamento ou o reconhecimento dos serviços do ecossistema, porque o Partido Chega também tem vindo muito a tentar fazer penetrar na sociedade a ideia inversa ao poluidor pagador, porque muitas vezes o Estado é muito eficiente a taxar o poluidor, mas é nada eficiente em dar uma recompensa ao despoluidor. Portanto, tal como devemos ter o paradigma do poluidor pagador, também devemos ter o paradigma do despoluidor ganhador. E, de facto, aqui o agricultor e o silvicultor são os maiores despoluidores do meio ambiente, tanto pelas espécies
que plantam e que vão cativar o dióxido de carbono da atmosfera, sendo que o dióxido de carbono não é um poluidor, é um gás natural, mas são também, promovendo a sua agricultura, promovendo os ecossistemas e promovendo a presença no território, são também um dos principais agentes de despoluição. E, portanto, isso também devia ser reconhecido pelo Estado e devia haver um pagamento, tanto por via da baixa dos impostos, como até um pagamento pecuniário aos serviços do ecossistema que os agricultores proporcionam a toda a sociedade. O PEPAC, que estamos aqui a falar hoje, tem tido há alguns meses, tem sido apontado como um futuro motivo de quebra de rendimento para uma grande parte dos agricultores nacionais. Tendo mesmo neste âmbito o Sr. Engenheiro Eduardo Oliveira Sousa, Presidente da CAP, dito o seguinte, vou citar: o PEPAC 23-27 vai provocar uma quebra de rendimentos imediatos a partir de 23, numa percentagem muito grande dos agricultores nacionais. E, portanto, neste âmbito desta citação, considerou que a exploração, que a agropecuária associada ao extensivo, que penso que seja uma grande parte dos vossos associados, é a coisa mais amiga do ambiente que há. Embora há quem diga que não, que esta pecuária extensiva vai ser muito prejudicada pela aplicação das novas regras que não foram suficientemente discutidas com o setor por decisão política. E, portanto, gostava de vos ouvir sobre esta falta de auscultação do setor e falta de decisão política e, digamos assim, uma capitulação à agenda ecofascista que quer impor sobre a agricultura todas e mais algumas cangas para impedir uma boa agricultura e boas práticas na agricultura. Portanto, qual o vosso entendimento geral sobre a estrutura do PEPAC, que é para isso que vêm aqui ser ouvidos hoje, e se consideram que para a vossa atividade estão disponibilizados os instrumentos necessários para continuarem a dar valor à cadeia produtiva e comercial que representam. É uma cadeia comercial que está na mesa de todos nós, na mesa de todos os portugueses, ou que, se não está, deveria estar, a carne e os produtos proteicos, e que é muito importante até para a boa saúde nacional e para a soberania alimentar. Depois, também, no vosso entendimento, quais serão os pontos fortes e os pontos fracos deste PEPAC? O que é que, havendo uma renegociação e uma reformulação do PEPAC, quais é que seriam os pontos a reformular? Finalmente, eu gostava que pudessem ter a franqueza de ter uma posição mais política quanto àquilo que se está a passar no atual Ministério da Agricultura. Sabemos que tivemos uma grande manifestação em Porto Alegre nas últimas semanas. A próxima está marcada para o dia 2 de março. Em março existem já outras manifestações marcadas, culminando numa grande manifestação aqui em Lisboa, que não está desmobilizada e que não penso que seja desmobilizada, porque não têm existido ecos no Ministério da Agricultura e, portanto, estamos neste ponto em que o setor pede... Peço desculpa, só para lembrar, não sei se chega... Vou terminar, Sr. Presidente. Chega já ao fim. Portanto, todo o setor está a clamar pela demissão da Sra. Ministra da Agricultura e acusa-na de uma enorme incompetência na direção deste Ministério. Tivemos a Secretaria de Estado, que está incumbida de gerir a pasta do PEPAC, que esteve mais de um mês vacante, com as suas competências vertidas para a Secretaria de Estado das Pescas, e, portanto, gostava que se pronunciassem sobre esta falta de cristalinidade política, digamos assim. Muito obrigado. Deputado, cumprimento o Sr. Engenheiro Joaquim Capolas, a Sra. Engenheira Maria do Céu Salgueiro e o Sr. Jaime Carvalheira. Peço desculpa, mas estou em duas comissões ao mesmo tempo, em que sou efetivo e na outra tenho que fazer intervenção. E, de qualquer maneira, é um gosto tê-los aqui. Cumprimento também os colegas e as colegas e demais presentes. E agora passo a palavra ao Sr. Deputado João Nicolau, por favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. E também, em nome da bancada do Partido Socialista, agradecer a presença da Associação de Produtores do Mundo Rural da região de Montemor, do engenheiro Joaquim Capolas, da doutora Maria do Céu Salgueiro, engenheira, peço desculpa, e do doutor Jaime Carvalheiro. Efetivamente, este quadro comunitário de apoio tem uma preocupação grande com as questões ambientais, pela agenda da União Europeia, e que Portugal efetivamente não poderá fugir, como bem sabem,
que são regras da política agrícola comum. Por outro lado, nem podemos fugir, nem nós, no nosso dia-a-dia, todos nós temos consciência de que não podemos fugir, de que as alterações climáticas são uma efetiva constante. Com certeza na região de Montemor sentem bem também alterações climáticas e, portanto, todos os setores de atividade, não só a agricultura, não só o setor primário, mas como todos os setores, têm as suas necessidades de adaptação às alterações climáticas e também de combate às alterações climáticas. E portanto, este novo quadro da PAC, o plano estratégico da PAC, tem uma componente ambiental forte, mas sem esquecer a necessidade de termos um setor primário produtivo, competitivo, que consiga, efetivamente, ao mesmo tempo que melhora a sustentabilidade ambiental, consiga ter mais produtividade e também mais competitividade a nível nacional e a nível internacional, com reforço das exportações, mas também reforço do valor do produto produzido, da transformação do produto produzido em Portugal, do acréscimo de valor em Portugal para a exportação. Este quadro comunitário, este quadro da política agrícola comum, do plano estratégico, tem por objetivo também trazer mais equidade na distribuição dos fundos comunitários. Nós estamos a falar de 6,7 mil milhões de euros, são 4 milhões de euros por dia, de 2023 a 2027, e, portanto, todos nós também temos consciência que tem que ser distribuído da melhor forma por todo o setor. E, portanto, há aqui uma necessidade de fazer uma distribuição e uma justa remuneração do produtor, mas também uma alocação aos jovens agricultores, que foi uma das preocupações aqui trazida por vós, e, portanto, ter um pagamento específico para jovens agricultores, mas também um pagamento redistributivo para a pequena agricultura e de forma a distribuir da melhor forma todos estes fundos. A PAC é efetivamente para os agricultores, para os empresários agrícolas, para as empresas, para as associações e para as cooperativas e, portanto, temos que fazer chegar a todos os fundos da política agrícola comum. E nessa forma, importa também reduzirmos a complexidade da forma como atribuímos os fundos, as candidaturas e aumentar o apoio dos serviços. Tomamos nota das vossas preocupações, das preocupações colocadas pela Apormor. Eu destacaria as preocupações mais focadas efetivamente na pecuária extensiva e pedia o vosso esclarecimento. Tiveram uma reunião com o GPP, se dessa reunião se obtiveram esclarecimentos mais detalhados, se nos podem detalhar um pouco mais de quais são as vossas preocupações, quais as alterações que vos preocupam mais no apoio à pecuária extensiva e também no apoio à silvicultura e ao montado em específico atribuídas pela PAC. Portanto, falaram também aqui da questão da justa remuneração do valor entre a produção e, no fundo, em toda a cadeia de abastecimento alimentar. E é bom lembrar, quer aquilo que o Sr. Deputado Paulo Ramalho aqui falou há pouco, da necessidade de percebermos melhor como está a funcionar a PAC, mas também termos atenção o recentemente criado Observatório dos Preços da Cadeia de Abastecimento Agroalimentar. Portanto, é uma matéria que nos preocupa, porque é efetivamente uma necessidade que haja uma justiça na distribuição entre o valor e pelo menos que se perceba, porque nem sempre, às vezes temos ideia de que é fácil perceber quais são as margens em cada elemento da cadeia, mas é tarefa de facto complexa e, portanto, é bom que haja transparência para todos percebermos efetivamente quem é que tem maior margem nesta distribuição, se estamos a fazer uma justa distribuição do valor, ou se há aqui algum excessivo
lucro em determinada fase da comercialização. E, por outro lado, eu destacaria também aqui uma situação que referiram nas vossas preocupações da economia paralela e do trabalho ilegal, no fundo, e das questões ligadas à questão laboral, que, efetivamente, no setor primário continua a existir muita economia paralela, muito trabalho ilegal, e esse sim também tem que ser encontrado mecanismos para reduzir ao máximo esse tipo de trabalho. Desde logo no Código de Trabalho está previsto o trabalho sazonal de curta duração. Nem sempre é possível colocar no terreno esse mecanismo em funcionamento. Há alguma resistência em adotar esse tipo de contrato de curta duração, de trabalho sazonal. E, portanto, acho que há também matéria para se trabalhar para que seja, de facto, colocado no campo e na agricultura, muitas vezes no trabalho sazonal, as melhores práticas laborais e, portanto, ficamos também com essa preocupação da nossa parte. Nós somos poder legislativo, não somos poder executivo, mas é nosso trabalho também colocar as preocupações que mais sentimos e compreendermos as vossas preocupações, reivindicações aqui colocadas, na esperança de que as coisas correrão da melhor forma. Daquilo que sabemos, no início do próximo mês, as candidaturas ao pedido único serão abertas. A vossa associação, com certeza, que está a par e dentro daquilo que é também as confederações do país. O Ministério da Agricultura assinou há pouco tempo os protocolos com as confederações no reforço daquilo que é a ajuda aos agricultores e às candidaturas do próximo quadro comunitário. Colocou também um reforço naquilo que é a alteração do parque tecnológico, digamos assim, das confederações e das associações, para dar uma maior resposta a esses pedidos de ajuda e as candidaturas. E, portanto, julgamos que as coisas estão dentro daquilo que é o aceitável no calendário da aplicação da... Olha à esquerda, se faz favor. Sim, não, vou só já terminar. O PS não tem a tolerância que o PSD teve, mas vou já seguir para Vila Real. Há outro Vila Real mais tolerante aqui nesta sala, mas vou já concluir para dizer que estaremos atentos também à aplicação, efetivamente, da PEPAC, mas consideramos neste momento que as coisas estão, e podem nos dar também essa noção, de que as coisas estão articuladas com as confederações, que a regulamentação que aqui falámos tem sido discutida com as confederações e que as associações terão, efetivamente, condições para apoiar os agricultores, que é isso que necessitamos, que as associações possam ajudar os seus agricultores e produtores a fazer as suas candidaturas aos novos regimes da PEPAC. Muito obrigado. Eu não estava cá na altura e ficou equivalente a simpatia com o meu colega e amigo de Vila Real. Fiquei a perder, depois temos que compensar isso. Então, agora, o procedimento seguinte é um período para fazerem o favor de intervir, entre 10 a 15 minutos. Já percebeu que há aqui alguma tolerância, mas se puderem conter-se o mais próximo possível dos 15 minutos, sim. Ficamos gratos. Pronto, muito obrigado, Sr. Presidente. Eu tenho aqui... já foi distribuída. Portanto, para cada... Não sei se chega para todos, mas pelo menos para cada grupo parlamentar ter acesso àquilo que são nossas preocupações, que, como já disse há pouco, são preocupações genuínas das pessoas do campo. Porque há muitas visões sobre aquilo que é o território rural, se deve ser privilegiada a parte ambiental, como um jardim português onde as pessoas vão ao campo de vez em quando, não podem olhar muito porque as autoestradas, os carros vão com muita velocidade, não têm tempo para se aperceber daquilo que se passa no campo. Aquilo do Sr. Deputado Paulo Ramalho, sobre a questão da reprogramação do PEPAC. Eu julgo que o PEPAC começou por ser, portanto, toda a programação veio
antes da pandemia, antes da guerra, como se a ordem mundial continuasse a ser a mesma, como se a questão de soberania alimentar não se pusesse. Nós disputámos esta discussão da soberania alimentar na nossa feira de maio, quando fizemos uma conferência onde esteve presente, por exemplo, dois deputados, a deputada Sónia Ramos do PSD e o deputado Pedro do Carmo do Partido Socialista, que estiveram presentes. Foi uma discussão, foi moderada pelo influencer Camilo Lourenço, na altura, e portanto foi interessante e despoltou-se aí. O que é certo é que a questão da soberania alimentar ficou na agenda, porque consideramos que nenhum país é verdadeiramente soberano e independente se não tiver que dar garantias de arranjar comida para as pessoas para os portugueses, todos os portugueses. Recordamos que nos anos 30, nos anos ainda do tempo, como se diz da outra senhora, a campanha do trigo que se fez no Alentejo, aquilo semeava-se trigo em todo lado, mas era fundamental para arranjar alimentos à base do pão, que para os portugueses tivessem um mínimo de condições para se alimentarem. Foi muito prejudicial aos ecossistemas rurais, porque semeava-se em todo lado, principalmente ao montado. O montado sofreu muito com a mobilização dos solos no sul coberto, mas foi uma necessidade que se compreende. Não havia hábitos de consumo de carne, os animais, no caso dos bovinos, eram só para trabalho, não havia hábitos de consumo de carne de bovino. A carne que se consumia era da galinha ou do peru, que cada um tinha em casa, e portanto, era por isso também que as pessoas na altura, os portugueses, eram mais pequenos. Os meus filhos agora têm mais de 10 centímetros que eu, porque foram criados já noutro regime alimentar. E portanto, o PEPAC havia a estratégia do parado ao prato. Portanto, há a estratégia do parado ao prato. E foi muito... portanto, este PEPAC que saiu, ou que está em vigor, que entrou em vigor no dia 1 de janeiro, mas que ainda não sabe completamente as regras, era como se não tivesse havido nada, entretanto, como a globalização fosse um dado adquirido e que nunca mais seria discutível. Os alimentos viriam, se calhar, como era os acordos do Mercosul, estavam desenhados, vinham da América do Sul em troca da tecnologia que os europeus para lá mandavam, principalmente os alemães, e portanto, tudo seria assim. Mas parece que já não é. Portanto, este PEPAC tem mesmo que ser reformulado. Portugal, também, como alguém disse anteriormente, Portugal era um país de turismo e de serviços, era o seu destino, e parece que não havia necessidade dos agricultores produzirem alimentos. Mas, se calhar, é fundamental que eles voltem à sua função natural, que é também de produzir alimentos. E eles sempre souberam defender os ecossistemas rurais. Se nos anos 30 foram semear cereais onde não deviam, foi só por uma razão de emergência nacional. Como agora também pode haver uma situação de emergência nacional, que é se os argentinos, os brasileiros e esses que mandam para cá os alimentos, principalmente a carne, deixarem de vir. Ou se houver uma crise mundial em que, como já aconteceu com a retenção de cereais, primeiro estão os países que os produzem e os outros que vêm a seguir. Portanto, esta reprogramação é essencial que se faça, é possível alterar algumas coisas já para 2024. Nesta reunião do GPP foi-nos informado que isso era possível, agora para este ano já não era. Vamos ver o que é. Agora, uma das grandes preocupações nossa, que talvez sejam preocupações um bocadinho diferentes daquilo que se calhar que a maioria das associações vêm aqui, é que nós, à Promor, temos grande preocupação de natureza de conservação dos ecossistemas rurais, porque sabemos que Montemor, se o seu montado, perde valor económico, perde valor ambiental, os solos é fácil degradarem-se, basta mobilizá-los muito, os solos delgados, como são os desmontados, têm 3 cm de espessura, bastam mobilizá-los uma vez para levarem anos, décadas a recuperar. Nós temos um programa com a Universidade de Évora, que graças a Deus a Universidade de Évora
está provido de professores muito ligados a nós e que muito nos ensinam e que também aprendem algumas coisas connosco, eles têm humildade e, portanto, e nesta troca de conhecimentos conseguiu-se chegar, neste caso, da gestão do montado por resultados, que é algo que nos foi dito, que era algo que a União Europeia tinha vindo sistematicamente a insistir para que entrassem medidas destas, porque despejar dinheiro, de qualquer maneira, para os agricultores ou para as empresas agrícolas, não é caminho, porque pessoas depois se não souberam como é que deve aplicar o dinheiro, ou se for só um subsídio à perda de rendimento, é importante, mas não é suficiente. As pessoas têm que ser induzidas a recuperar aquilo que já foram os vários ecossistemas rurais que existem, que foram degradados por isto ou por aquilo. No centro do país há o abandono. Nós não queremos que o Alentejo, apesar de ter sido a região do país que mais população perdeu, que volte, que vá no futuro ser como o centro do país, que é só para arder. Ardeu em 2017, há de arder outra vez quando aquela vegetação toda se regenerar, como acontece em África, naquelas reservas dos animais selvagens. Muitas vezes lá os incêndios são provocados, mas aqui são originados por descuidos ou por questões naturais. Portanto, essa reprogramação é fundamental. Se calhar de alto a baixo, porque temos a certeza também que os agricultores, os produtores do extensivo, são aqueles que menos tempo têm e dinheiro para fazer lobby junto de quem esse lobby é possível fazer. E temos a certeza que os setores agrícolas que receberam dinheiro, eles próprios do PEPAC, no Governo de Parlamento, nos disseram: temos que concordar que foi tirado dinheiro aos sistemas forrageiros extensivos para ser entregue a outros, por exemplo, que ganharam dinheiro. Nós aqui não queremos entrar em conflito com outros setores, mas o que é certo é que outros setores ganharam dinheiro, no caso do tomate, por exemplo, no caso do arroz, que se calhar têm mais... conseguiram convencer as pessoas que cediram estas regras do PEPAC de que tinham razão, se calhar têm, mas não podia ser à nossa custa, não é? Porque nós, lá por termos menos poder de influência, somos gente e somos nós que garantimos a ocupação do território durante todo o ano. Porque os regadios, só quando se rega é que lá estão, com mão de obra muito diminuta, e o setor do sequeiro e o setor da pecuária extensiva é aquilo que está lá sempre. Quer faça chuva, quer faça sol, noite, dia, estamos lá sempre. Nós somos os primeiros a apagar os incêndios quando eles começam. Porque as pessoas estão lá. Quando não estão, é uma complicação. Portanto, o entendimento sobre o PEPAC do Sr. Deputado Pedro Frazão, portanto, já falei sobre o PEPAC, o que é que nós entendemos que é o PEPAC. O PEPAC foi criado segundo umas premissas que não são as atuais. Portanto, aquilo subentendia-se que não havia guerra, não havia pandemia, não havia necessidade de produzir alimentos, tudo aquilo estava tudo equilibrado, a globalização tinha equilibrado tudo, que era assim. Agora não é assim, pensamos que não é. Pontos fortes e fracos. Pontos fortes e fracos. Os fracos encontro muitos. Os pontos fortes também os haverá, mas devem compreender que nós focamos muito mais naquilo que é do ponto de vista ambiental. Do ponto de vista ambiental, digamos que há sempre uma visão muito parcial relativamente à questão ambiental. É por isso que nós lhe chamamos, e outros também, a questão ambientalista, assim como é a relação do homem com o animal, em que aqueles que são animalistas entendem que é de uma maneira, os demais de companhia devem ser tratados, se calhar, como uma família. O bem-estar animal, tenham paciência, mas ninguém o compreende melhor que nós, até porque nós é que os animais nem estão bem, nem produzem bem se não estiverem bem. Portanto, aí tenham paciência, deviam nos ouvir a nós, em vez de, se calhar, com conceitos urbanos, estarem a legislar sobre questões do bem-estar animal.
Sobre o funcionamento do Ministério e a demissão da Ministra. A demissão da Ministra é pedida porque ela não defende. Nós vemos, na tomada de posse do Governo, a senhora Ministra da Agricultura estar no último lugar da hierarquia. Para nós é muito penalizador que um setor fundamental na economia do país seja a última prioridade para o Governo. E sentimos, temos estado várias vezes com a Ministra, nós convidávamos-la há 2 anos para ela visitar a nossa associação. Um ano depois mas compreendeu-se por causa da pandemia, mas salvo erro, dezembro de 2021, esteve em Montemor, esteve reunida connosco. Nós apresentámos nessa altura tentámos sensibilizá-la para a questão da regeneração natural do montado. Para nós era algo de fundamental. Eu não sei se ela percebeu, se não percebeu. O que é certo é que trouxe uma pasta para casa para lhe explicar que as plantações que têm sido feitas de montado de azinheiros e sobreiros, elas estão por aí muito diversificadas, recolhem subsídios, mas não é, temos de explicar que não é o caminho. O caminho é a regeneração natural do montado. Eu mostrei-lhe fotografias de sobreiros plantados com 15 anos e sobreiros espontâneos com os mesmos 15 anos. E o sobreiro com 15 anos plantado estava numa fase completamente ainda improdutiva e em franca adolescência, e as sobreiros com 15 anos já tinham dado uma vez cortiça. Porque o sobreiro, como há técnicos antigos técnicos do Ministério da Agricultura e da Direção Geral de Floresta, que até diziam uma coisa, não sei se alguém aqui, isto aqui não há nada de xenofobia nem de nada, mas que dizem que eu também nasci no campo, os sobreiros são como os ciganos, nascem onde eles entendem. E só são bons nascendo onde entendem. Eu também não sei eu não nasci onde escolhi, mas nasci no campo onde os meus pais escolheram que tinha nascido. Não sei se sou bom, se for mau, para uns sou bom, para outros posso não ser, mas pronto. Isto é relativamente à admissão da Ministra, que não defende o setor para aquilo para que foi designada, para que não tem nada com a senhora tem uma pessoa simpática, sempre que temos estado juntos, impecável. Agora penso que não tem o perfil para aquele lugar, pode ser para outro, mas para este não tem. Quanto à questão, pronto, aqui da questão do parado ao prato já respondi, pronto. Agora há aqui uma questão que tem a ver com as alterações climáticas. Nós, no campo, quando ouvimos falar nós no campo e no Alentejo, quando ouvimos falar nas alterações climáticas, a gente não nega, mas sabemos que existem, mas que sempre foi assim. Eu recordo-me quando tinha no monte, vivia no monte, quando tinha, às vezes, 4, 5 anos, era obrigado a ir ao Escoral, ao Santiago Escoral, à missa, à noite, para rezar, mas vezes era para chover, outra vez era para parar de chover. Portanto, nós estamos num clima, isto só para dizer, quando dizer alterações climáticas, também sempre foi assim. Eu fui criado em miúdo no monte, não podia sair de casa dias inteiros porque estava a chover. E outras vezes andava os caminhos das preces com o padre para ver se chovia. Ia fazer até uma coisa muito interessante, que era deslocar um santo... Peço desculpa por interromper, é só para lembrar. Depois vai haver uma segunda ronda. Se eu tiver para acrescentar... Pronto. Agora, só para... Faz favor. Mas sabe como é que é isto? Quando nós temos sensações diferentes daquelas que são além do mais, o engenheiro falou no tomate e eu acho que quero falar da Naves. Digo eu. Mas então, para concluir... Pronto, agora só uma coisa. O nosso foco principal neste momento nem é a questão de dinheiro, é a preocupação com o abandono do território. Para as pessoas fixarem no território tem que haver sustentabilidade económica. Não, se as pessoas saem de lá, como aconteceu no centro do país, onde são os velhinhos lá ficam, os outros todos emigraram, as forças vivas, aquilo vai acontecer o desastre.
Pronto, é essa a sensibilidade com que eu quero. Agora, quanto à questão do trabalho ilegal, isso existe. Há muitos trabalhos no campo que só se fazem sem faturas. E porque as pessoas que fazem isso são tão poucas. Não, eu vou lá fazer esse trabalho, mas não há problema. É um problema. Portanto, ficava por aqui agora. Obrigado. Agora vamos então dar início à segunda ronda. Cada um dos senhores deputados e das senhoras deputadas pode inscrever-se e tem um tempo previsto de 2 minutos. Depois, para finalizar, a vossa associação tem a soma dos minutos, ou seja, 2 vezes cada cabeça. Entretanto, se calhar vamos encomendando umas placas a dizer deserto, não é? Para ir lá espalhando. Ora bem, penso que é o Sr. Deputado Paulo Ramalho. Estou certo? Primeira. Sim, Sr. Deputado. O Sr. Deputado Carlos Cação. Carlos Cação, Sónia Ramos e João Marques, verdade? Ora bem, estão os 4 inscritos. Se não se importassem, resolviam isso amigavelmente, quem é que entra agora? Então, faz favor. Olha, a começar, que depois não perdemos muito tempo. Bom, muito obrigado pelos esclarecimentos que foram aqui prestados, Sr. Engenheiro Capolas, mas havia coisas que para nós podemos escrutinar como deve ser, e o PSD gosta de ter nisto uma postura responsável, não gosta de fazer críticas que depois não tenham sustentabilidade. Portanto, nós precisávamos aqui de algumas coisas mais concretas. Primeiro, uma das coisas que eu tenho ouvido falar sobre a pormenor, tenho lido várias coisas sobre o que vocês têm escrito e reclamado, é que vão perder uma quantidade enorme ou elevada de ajudas e que isso vai colocar em causa a vossa capacidade produtiva. A primeira pergunta que o PSD precisava de saber é, mais ou menos, quanto é que estima, em termos percentuais, que vão perder de ajudas relativamente àquilo que era o quadro anterior. Primeira pergunta. A segunda questão tem a ver com os chamados diplomas de regulamentação que há bocado eu falei e que ainda não estão publicados. Sei que tem havido reuniões, mas não percebi das suas palavras, em concreto, se sabe ou não quais são as alterações ou qual vai ser o modelo que vai ser utilizado pelo Governo para que vocês possam ficar mais tranquilos, até porque eu admito que nesta altura os agricultores, todos eles, estão preocupados porque o ano está em curso e não sabem quanto é que vão receber de ajudas. E, portanto, era essa questão que também gostava de saber. Depois, e a propósito, isso quer dizer até que cheguei até a pedir ou a solicitar ao próprio Partido Socialista, em nome do PSD, um debate com a presença da Sra. Ministra da Agricultura no Parlamento para discutirmos a estrutura do PEPAC, para que ficássemos todos esclarecidos. Infelizmente não tivemos uma resposta positiva como estávamos à espera. Por último, gostava também que dissesse algo sobre a parca. Falou, e muito bem, que a parca, ou melhor, que o agricultor é, digamos assim, muito mal remunerado ou injustamente remunerado dentro da cadeia de valor. Pergunta que eu faço. A parca, como está, funciona ou não funciona? Segundo lugar, nós todos sabemos que um mercado sem regulação funciona sempre mal, é sempre desequilibrado. Acha que temos que fazer algo mais para ter um setor agroalimentar melhor regulado, sim ou não? E por último, há bocadinho, tinha aqui uma nota que depois me esqueci, só com a tolerância do Sr. Presidente, há bocadinho dizia muito bem o meu colega João Nicolau, do Partido Socialista, que no dia 1 de março, em princípio, começará o período para apresentar candidaturas. Pergunto eu, como é que é possível vocês apresentarem candidaturas se não conhecem neste momento as regras pelas quais as mesmas têm de reger em termos de ajudas? Era só. Muito obrigado. Obrigado, Sr. Deputado. Você pode expor. Agora tem a palavra o Sr. Deputado Carlos Cação. Muito obrigado, Sr. Presidente. Para tentar não ser tão longo como o meu colega Paulo Ramalho, uma pergunta muito simples. Já que estamos a falar em apoios, ou na falta deles, perguntar se os apoios disponibilizados pelo Ministério da Agricultura para fazer face aos prejuízos causados pela seca do ano passado e também com o aumento dos custos dos fatores de produção, se os senhores sentem que foram suficientes
primeiro, se estão a chegar aos agricultores e depois sentem se foram suficientes para garantir também a sustentabilidade das explorações. Muito obrigado. Obrigado. Tem a palavra o Sr. Deputado João Nicolau, por favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu apenas também para agradecer os esclarecimentos que o engenheiro Joaquim Capolas nos trouxe e que a Pormor nos trouxe aqui. Eu, daquilo que deprendi, que estive bastante atento às suas explicações, eu acho que isto é quase um problema de comunicação, porque o PEPAC, a estrutura do PEPAC, aborda, no fundo, as preocupações que nos trouxe. Do problema da desertificação, como é que combatemos a desertificação, como é que alocamos verbas justamente ao combate ao despovoamento do interior, como é que colocamos verbas para trazer mais juventude, mais jovens agricultores para o setor. E depois, referi-me aqui que os objetivos estratégicos que levaram à definição da PAC e da PEPAC estão hoje em dia desatualizados. O que é facto é que a guerra não retirou a necessidade do combate às alterações climáticas ou até a adaptação, porque já nem vou ao combate. O combate, se calhar, é como estava a dizer, a PAC também não poderia dar aqui a receita de rezar para a seca e rezar para a chuva, mas tem que ter alguma receita para a adaptação às alterações climáticas. E, portanto, grande parte das medidas é para a adaptação às alterações climáticas e isso julgo que é inegável e a guerra não vem alterar isso. Por outro lado, é objetivo também da PAC que se consuma, que se produza e que se consuma produto produzido mais localmente, com menor pegada também no transporte, mais no nosso país e na Europa. E, portanto, esse objetivo continua alinhado mesmo depois da guerra. Por outro lado, há um objetivo de introdução de mais inovação, mais tecnologia, que nos traga também mais produtividade ao setor. Portanto, esse objetivo também não desapareceu com a guerra. Portanto, não consideramos, e tenho que discordar, vou já terminar. Nesse aspecto, considero que os objetivos estratégicos estão ainda, de facto, atuais, mas fico também contente que o GPP lhe tenha transmitido uma possibilidade de realmente reprogramar e adaptar às necessidades já num próximo ano. Portanto, fico muito satisfeito com esta audição e tomamos nota das preocupações principais. E obrigado pela tolerância. Obrigado. Sra. Deputada Sónia Ramos, por favor. Muito obrigada. Saúde, Sr. Presidente, Srs. Deputados, saúdo à Pormor, na pessoa do seu Presidente, Engenheiro Joaquim Capolas. É um gosto ouvi-los aqui na Assembleia da República e quero-vos dizer que me parece que o problema da agricultura não é, de facto, um problema de comunicação, é, de facto, um problema de políticas públicas que ignoram e desprezam o mundo rural e os seus agentes. E, portanto, esta é a primeira nota que eu quero deixar aqui bem clara, porque realmente o Sr. Deputado João Nicolau tentou aqui dourar a pílula, como se costuma dizer. Eu percebo o seu papel, mas são coisas demasiado sérias para ficarmos pela rama. De facto, nós estamos em presença há 20 anos esta parte que o PS não faz mais nada ao nível do Ministério da Agricultura, que é acabar com a agricultura e com os agricultores. E é esta política que tem sido levada a cabo. Lamento muito que, enfim, penso de outra forma, mas de facto é isto que tem acontecido. Quero realçar a questão do montado, é importantíssima. Nós questionámos a Sra. Ministra, que remeteu para a floresta, porque este foi outro enclave que o PS construiu propositadamente, que ninguém percebe muito bem onde é que acabam, ao nível da floresta e da agroflorestal, as competências da Sra. Ministra da Agricultura e onde começa do Ministério do Ambiente e da Ação Climática. E tudo isto não foi por acaso. Aliás, os golpes que o PS tem praticado na agricultura têm uma intenção e um objetivo ideológico e, portanto, isto vem muito agudizado do tempo da geringonça, em que se colou à esquerda e continua a querer agradar. E, portanto, dizer-lhe também que, se não houver pessoas e se não houver alimentação, também não vale a pena termos cuidado com as adaptações climáticas, porque já não vamos cá estar levado ao ridículo este exemplo, naturalmente, mas dizer que temos que cuidar, em primeiro lugar, também das pessoas e da autossuficiência do país
país e da sobrevivência da humanidade e dos nossos portugueses. Portanto, agradecer aquilo que é o trabalho da APORMOR, ao nível do apoio técnico, logístico, ao nível da preocupação, que é levar toda a informação necessária aos vossos associados, mas também o trabalho extraordinário que fazem no território, junto da comunidade, dizendo, e muito bem, os programas que têm protagonizado junto das escolas e dos mais novos, para perceber que homem e natureza podem ter um convívio absolutamente pacífico e benéfico para ambos e, portanto, é esta ligação ao território que os alentejanos têm e que parece que os outros portugueses não e que nós honramos muito e é por isso que estamos aqui nesta casa. E é por isso, Sr. Engenheiro, porque não temos representatividade política suficiente para defender o nosso território e a ligação à terra, que temos discursos como este que, muito bem, concordamos. Naturalmente, o PSD tem um histórico ao nível das alterações climáticas, mas não podemos, de forma nenhuma, usar esse argumento para prejudicar, ao nível dos fundos comunitários, os agricultores, que são os cuidadores do mundo rural. E, portanto, eu quero fazer esta defesa veemente do meu território e daquilo que tem sido o trabalho da APORMOR e muito obrigada pela tolerância também, Sr. Presidente. Obrigado. Tem a palavra o Sr. Deputado João Marques, por favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento o Sr. Engenheiro Joaquim Capolas, a Sra. Engenheira Maria do Céu Salgueiro, o Sr. Dr. Jaime Carvalheiro. Peço desculpa pelo meu atraso, mas outras funções noutra comissão a isso me obrigaram. E não tive a oportunidade de ver ou de ouvir a totalidade da vossa intervenção, mas a partir do documento que os senhores tiveram a gentileza de nos distribuir, permite-me, pelo menos, concordar convosco, se calhar não tanto questionando, mas mais concordando e salientando uma das vossas preocupações que tem a ver com o facto das florestas terem sido retiradas da agricultura e terem passado para o Ministério do Ambiente. Se é verdade que nós pomos também, naturalmente, a tónica nos serviços de ecossistema produzidos pela floresta e que entendemos que devem ser eles próprios também remunerados, porque quem captura dióxido de carbono deve receber, portanto, a sua cota-parte daqueles que pagam, e, aliás, entendemos isso também como uma forma de sustentabilidade no futuro das organizações de produtores e de produção florestal. Não conseguimos conceber as AIGPs e outras entidades daqui a 20, 30 anos que se não forem, de facto, autossuficientes, porque não poderão, naturalmente, viver para todo o sempre de apoios da Comunidade Europeia, mas dizer-vos que, de facto, o Partido Social Democrata tem também defendido esta vossa visão da floresta, a floresta de produção, face, digamos assim, à tónica exacerbada da floresta de paisagem posta nesta reforma florestal tentada a levar a cabo, portanto, por este Governo, porque entendemos também que a economia é perfeitamente conciliável com a produção. Portanto, a floresta de produção é ela também floresta de paisagem. Aliás, os planos de transformação da paisagem, muito apregoados nesta reforma florestal, para nós só serão, de facto, viáveis no futuro se tiverem diferentes componentes, se pressupuserem, digamos assim, a floresta na sua multifuncionalidade, portanto, como floresta de uso e de fins múltiplos, e dessa forma trazer rendimento aos produtores florestais, rendimento às suas organizações, porque senão, com certeza, que no futuro não teremos floresta. Portanto, mais para sublinhar a vossa preocupação, concordar e, naturalmente, também perguntar se não acham ou se não pensam que esta reforma deve ser alterada nesta perspectiva. Muito obrigado. Obrigado, Sr. Deputado. Não sei se o Sr. Deputado Pacheco de Amorim pretende inscrever-se. Não, muito obrigado, Sr. Presidente. Dispenso. Obrigado. Não sei se mais alguém pretende inscrever-se. Sendo assim, portanto, 4, 5, dispõe do período de 10 minutos. Eu ia só pedir ao Sr. Engenheiro se fazia o obséquio de confirmar que
quando disse que ia buscar ali uns documentos e depois não os encontrou, que eu estou inocente. Não tenho nada a ver com isso. Alguém roubou e... Então tem a palavra aproximadamente 10 minutos. Pronto, eu aqui da parte das ajudas, depois deixo aqui para a engenheira Maria do Céu, ela está mais a par disso. Eu tenho-me sempre dedicado mais à parte produtiva e tenho descurado, para prejuízo meu, esta parte também da ligação das ajudas. Só sei que vamos perder muito com a perda do greening, que era uma parte importante das ajudas, sei que vamos perder muito. Aqui na questão dos mercados, do melhor regulado, eu acho que o problema não está a ser como é que se vai fazer melhor, não é? Eu acho que isto é uma consequência dos tempos que vivemos, em que eu tenho um irmão que tirou um curso de económicas e financeiras, porque a economia andava sempre ligada com as finanças, ninguém analisava a economia sem ligar finanças. Agora não, agora o mundo financeiro domina tudo, não é? Desde que inventaram os fundos financeiros e nas empresas também, as empresas, as SAs, não é? Pronto, o sistema financeiro nós sabemos que domina tudo e na distribuição. Como disse na exposição, os grandes supermercados, as grandes empresas de distribuição são essencialmente empresas financeiras, porque elas não precisam de ir ao banco buscar dinheiro, não é? Elas financiam-se, basta terem um créditozinho dos fornecedores para terem imediatamente dinheiro na caixa, porque vendem. Portanto, eles em tempos, quando a construção das habitações e do imobiliário estava em grande expansão, eles nem precisavam tinham ali fundo de maneio para entrar também noutros negócios. Aquilo era um setor para captar finanças, não era para vender a preços baixos à população, como eles diziam, né? Não era nada disso. Era também para estragar a vida aos produtores de alimentos. De por cima, com aquelas promoções, que eles faziam promoções quando entendiam, e depois aquilo que em princípio eram eles que deviam suportar esse valor era honorar a produção com esses valores. Portanto, isso, agora o resto fica para a engenheira Céu. A questão dos apoios da seca. Os apoios da seca chegaram, talvez em setembro, à pecuária intensiva. À pecuária extensiva não chegaram. Só a muito custo é que houve umas medidas para a pecuária extensiva, parece que foi tirada à força. Lá está, são aquelas pessoas que têm mais força para fazer lobby e outros que não têm. Nós andamos muito dispersos, andamos a tratar do gado, andamos a cuidar do território, não temos tanto tempo para andar nos corredores do poder. Os que tiveram, conseguiram logo. Agora temos a promessa que há de vir para outubro, não sei, pronto. Alguma ajuda. Há seca, mas a seca já aconteceu. Pode-se dizer que a seca agora está outra vez aí a aparecer, mas, enfim, só se minorou a partir de outubro. Os meses desde janeiro até outubro foram uma desgraça. Aqui, outra vez aqui há a questão das alterações climáticas. Eu acho que as alterações climáticas surgiram, o termo... primeiro foi lá por causa daquela menina sueca também, mas depois que foi financiada não se sabe por quem, mas o que há grandes negócios relativamente a este processo das alterações climáticas agora, a alteração climática não pode ser desculpa para aquilo que não se faz. E nós, aqui, pelo menos, no Alentejo temos um clima, no Alentejo e atrás dos montes, temos um clima mediterrâneo. Um clima mediterrâneo é assim mesmo, ele é muito irregular. A água é sempre a mesma, a água que anda por baixo da atmosfera, ela é sempre a mesma. Não é como alguém disse, que não se deve fazer barragens porque ela se evapora. Sr. Engenheiro, peço desculpa interromper. Mantém a intenção de que também sejam os colegas. É rápido. Está bem, desculpa. Nada, só estou eu agradeço. Advogado agradeço. Portanto, as alterações climáticas, para nós, não pode ser esta intenção do PEPAC, a preocupação com as alterações climáticas, não só para andar a financiar novas tecnologias que depois, se calhar, vê-se não são tão viáveis como
como deviam ser, ou que não são tão despoluentes como acontece com as baterias de lítio, enfim. Pronto. Era o que tinha a dizer, agora fala lá sobre então a questão da... Dispõe do remanescente, que é 5 minutos e mais umas coisas. Bom, cabe a mim fazer uma intervenção final, penso eu, num resumo que nos leva e que nos trouxe cá. Eu agradeço a disponibilidade, porque acho que a Apormor, pelo papel que tem na pecuária extensiva, merece. Foi por isso que eu, na altura, reagi e nós, em reunião de direção, pensámos que a Apormor tinha que dar voz e mostrar a sua indignação perante uma questão do PEPAC, que na altura nós, quando nos apercebemos que estava estruturado de forma unilateral, não ouvindo os agentes económicos e muito concretamente as nossas posturas e as nossas ideias e aquilo que é a nossa vida. Permitam-me só que diga que a Apormor é realmente uma associação que nós temos todo o orgulho em estar à frente da direção há uns anos. Levamos a cabo aquilo que os nossos antecessores fizeram, nós estamos a fazer e os que vierem terão um trabalho digno, que é levar uma associação de desenvolvimento local. Nós conseguimos que, havendo estas dificuldades nos apoios, nós, pela nossa saúde em termos financeiros, nós, em vez de pagar impostos ao Estado, nós vamos reverter as ajudas aos sócios e à produção. Portanto, nós somos pessoas da produção, aquilo que há bocado o deputado João Nicolau disse de agricultar, por engano disse, mas é realmente isso que nós hoje fazemos. Nós fazemos um agricultar com orgulho. E o agricultar com orgulho é saber que pomos na mesa cevada para fazer uma cerveja para os brindes que todos nós fazemos. Nós temos fruta, nós pomos a fruta na mesa, nós fazemos carne com qualidade, nós fazemos aquilo que fazemos com orgulho. E essa é a nossa visão do que é produzir. Se houver uma PAC, se houver um PEPAC, se houver, isso tudo para nós acresce, porque há que desmistificar uma questão que é, nós não temos ajudas que são subsídios. Nós temos, desde o início que entramos na comunidade, temos ajudas à perda de rendimento. E são essas ajudas à perda de rendimento que, não tendo o valor que nós devíamos ter com o produto produzido e recebido na altura, pelo seu valor, nós temos uma ajuda que nos complementa à perda de rendimento. E tendo em conta essa ferramenta, e o engenheiro Capolas disse, é verdade, são pessoas que têm como produção e aquilo que vendem é para ser ressarcidos de um produto bom que têm, mas nós não podemos descurar aquilo que é uma política de apoio à produção e aquilo que é o complemento, que é a nossa maneira de estar, que é aquilo que desde sempre temos que ser, é ressarcidos. E olhando para um PEPAC, nós, e só para complementar, que é muito importante dizer isto, nós, como temos esta visão da produção, nós precisamos de animais de qualidade no nosso leilão, e o nosso leilão, para ter qualidade, nós há 10 anos que damos ajuda aos animais de genética que os produtores compram nas nossas feiras e que levam esses reprodutores para casa e, no retorno, conseguem trazer animais com muita qualidade, e é isso que nos dá a dimensão, é isso que nos dá o mapa. No mapa do país, nós estamos como um leilão que devolve à produção o valor que ela precisa. E é nestes não pagamento de ajudas na altura que nós estávamos a necessitar, como sejam os apoios da SECA, que não chegaram ainda, tudo aquilo que é ajudas complementares por causa do aumento dos custos de produção, é nesta perspectiva que nós temos um trabalho fantástico, que os produtores precisam ter dinheiro para o fundo de maneio todas as semanas, e nós damos essa resposta que os animais entram à segunda, são vendidos à terça, e na terça os agricultores têm o dinheiro na conta. E é esta maneira de estar muito reativa que nos leva a vir a sítios como este, e foi por isso que fomos ao Gabinete de Planeamento. Nós temos que ser ouvidos. E ao ser ouvidos, nós estamos a levar à frente aquilo que são as preocupações dos sócios e dos não sócios, porque é preciso dizer, a Apormor não tem só o público-alvo, não são só os nossos sócios, são os não sócios que de todo o país vêm trazer. Nós há pouco tempo tivemos animais da Figueira da Foz e
com a maior das tranquilidades, que nós assumimos o nosso papel de defesa do mundo rural, daquilo que é a dinâmica dos territórios interiores. E aquilo que nós olhamos para um PEPAC que está visto, que são os 4 milhões, 6 milhões, o que for, não há retorno, porque nós ainda temos 1.300 ou 1.400 milhões em investimento que não estão a ser devolvidos e não há esse retorno naquilo que são N projetos que estão aprovados. Mas depois há condicionantes, a A, B e a C, e os dinheiros não chegam à produção. Nós o que fazemos é, e eu volto ao princípio, agricultar com orgulho. Nós estamos a fazer a planificação da campanha de 2023, como o deputado Paulo disse, nós fizemos a planificação naquilo que é a nossa maneira de estar e naquilo que nós olhamos para a nossa exploração e é aquilo que normalmente fazemos. Mas não sabemos se devíamos fazer mais áreas. Isto é a parte técnica. Se fazíamos fazer mais áreas para ir buscar mais complemento de ajudas, porque não sabemos quais são as ajudas. Há uma quebra de 30% de greening. Ponto. Há ecorregimes que podiam, o A, o B e o C, ser cumulativo para atenuar a perda. Hoje estamos no dia 22 de fevereiro e ninguém sabe quais são os ecorregimes que vão ser regulamentados para o dia 1 de março. E mais, o ecorregime A, B e C, para nós fazem todo o sentido, que é montado por resultados, as pastagens biodiversas, as pastagens permanentes, a gestão das pastagens, isso é tudo muito bonito, mas depois há uma grelha que diz... Peço desculpa, compete-me o ingrato dever de lembrar a audiência à grelha. Mas deixe-me dizer, porque eu, além de ser dirigente com os meus colegas, eu também sou presidente do Conselho Consultivo das Mulheres Agricultoras. E quando me dão a palavra, eu gosto de... Dê-me lá só um minuto. E eu estava numa parte muito importante, que é aquela parte em que as pessoas vão ao balcão da Apormor e dizem muito bem, não há greening, mas há ecorregimes. Quais são os ecorregimes que me aconselham a candidatar? E nós não sabemos. Porque na tabela, por letras muito pequeninas, diz está aberta uma equação de não cumulação de ecorregimes. Portanto, nós depois vamos ver as letras pequeninas e vemos que o montado, por exemplo, é incompatível com as pastagens biodiversas. Para quem conhece uma exploração, as pastagens biodiversas existem no agro-silvopastoril. Tudo aquilo é cumulativo, tudo aquilo trabalha e tudo aquilo funciona complementarmente entre todos. Porque o silvopastoril tem essa grande riqueza, que é o montado sob coberto. E o saber gerir um montado é saber que as vacas não entram, mas entram as ovelhas e os porcos alentejanos. E esta gestão complementar de todos, não há incompatibilidades. Não há incompatibilidades. Só há incompatibilidade no gabinete de planeamento e nos papéis que eles me apresentaram. E eu disse ao engenheiro Eduardo Diniz, muito bem, há ajudas. E ele dizia-me, desculpe... Foi assim. Há ajudas e nós lembramos até que a biológica tem ajudas às áreas e tem ajudas aos animais. E eu disse-lhe tudo muito bem, há ajudas aos animais, mas dão-me 12 euros por vaca. O que é que são 12 euros? É só para dizer que dá ajuda. Porque na prática 12 euros não é nada. Preferia muito melhor que houvesse ajuda à área, mas com outros valores, não é? Portanto, desmistificando, eu vou acabar, desmistificando um PEPAC, aquilo não vai a lado nenhum e nós hoje estamos preocupadíssimos, porque nós vamos voltar para casa e dizemos, olha, nós estamos a passar a mensagem, mas não há feedback. Nós saímos do gabinete de planeamento, fomos altamente, pessoas interrogaram-nos e nós não tínhamos respostas, porque os próprios elementos do gabinete de planeamento, e abriram-nos a hipótese de trocar e-mails para haver esta proximidade com o mundo rural e com os agentes. Eu tenho essa facilidade, nós temos essa facilidade, mas depois não há resposta. O que dizem é, pois, vamos pensar numa reprogramação. Pior, deixe-me só dizer isto, pior é que nós estivemos lá em outubro e o engenheiro Eduardo Diniz disse-nos, com a equipa toda, olha, se fosse possível, hoje mesmo nós íamos fazer uma reprogramação, porque temos mais que razões para fazer uma reprogramação. Nós saímos de lá, de rastros, porque se em outubro já fazia uma reprogramação, vamos iniciar com uma coisa que já está mal feita, e em 2023 vamos reprogramar para 2024 e vamos adiante. E nós, todos os dias, temos os empregados, temos as explorações, temos as rações, temos tudo a querer, a precisar de ter uma gestão direta. Portanto, mais uma vez, como mulher, como agricultora, como dirigente associativa, eu peço ajuda. Obrigada. Afinal, nós tínhamos razão.
Obrigado. Foi um gosto mesmo. E agora resta-me, em nome da Comissão, agradecer. Estou a fazer aquilo que é o meu dever. Dizer que estamos sempre disponíveis e que foi muito proveitoso ajudar-nos a poder desempenhar melhor a nossa função e, portanto, estamos muito gratos. E já agora... Vamos voltar. O vosso sushi é o melhor de todos, não é? Aquele tomar de presunto. Qual? Pronto, está terminada a audiência. Obrigada. Muito obrigado.